Criando Bebês Felizes. Capítulo 4. Carcereiros e gradualistas. No passado havia grande dificuldade de se obter dados corretos sobre a amplitude do cuidado profissional de crianças. As estatísticas referentes a crianças com menos de 3 anos muitas vezes não discriminavam o início e a carga horária semanal desses cuidados. Havia a impressão de que o uso de berçários, creches ou escolas maternais em tempo integral era relativamente normal, embora de fato ninguém tivesse certeza disso. Finalmente, no fim da década de 1990, algumas das estatísticas foram, entre aspas, desagregadas. Isto é, decompostas, para se verificar se havia tipos diferentes de opções ocultos nos números médios. Fez-se uma descoberta digna de nota. Existiam 2 padrões distintos de usos de berçários, creches ou escolas maternais, que indicaram 2 tipos de crenças e valores relativos aos pais. Em particular, os estudiosos sobre cuidados de crianças passaram a designar os 2 grupos de carcereiro e gradualista. Os carcereiros são os pais que encarceram, entre aspas, os filhos logo nos primeiros meses de vida em berçários pela máxima quantidade de horas possível. Pode ser desde tão cedo quanto 7 da manhã até as 18 horas ou até mais tarde, em geral durante todos os dias úteis. Esses pais ficam com seus filhos apenas à noite e nos fins de semana. Esse grupo começou a ser estudado amplamente e foi considerado muito consistente. A maioria dos carcereiros, entre aspas, coloca seus filhos em uma escola maternal bem antes de eles completarem meio ano de vida e, uma vez ali, tendem a mantê-los nesse estabelecimento em tempo integral até atingirem a idade de frequentar a escola. Isso significa que essas crianças passam mais de 12.000 horas em berçários, creches e escolas maternais antes do 5º aniversário. Entre parênteses, mais horas do que passarão na escola nos próximos 12 anos, uma quantidade espantosa de tempo. Fecha parênteses. Embora os carcereiros possam negar, suas decisões dizem essencialmente, abre aspas, essa criança não é uma prioridade na minha vida, ela se adapta à minha vida. Minha carreira, renda, vida social, educação são os fatores decisivos no meu tempo e energia. Fecha aspas. Eles representam um grupo reduzido de pais, menos de 5%. É uma parcela pequena, mas que corresponde a uma grande quantidade de crianças. No Reino Unido, 100.000 entre 2 milhões de crianças com menos de 3 anos e a quantidade está crescendo principalmente entre profissionais urbanos. É um estilo de vida com frequência representado nas revistas e nas propagandas como ideal e desejável, influenciando as demais pessoas a considerá-lo padrão. Em comparação, os gradualistas são pais que põem os filhos nas escolas maternais de modo gradual e com frequência muito mais tarde, possivelmente não antes de completarem 2 anos e, em geral, por muito menos tempo por semana. Essa conduta está bem mais próxima do recomendado pela teoria do desenvolvimento infantil. Abre parênteses, no apêndice deste livro, nossas recomendações fornecem mais detalhes do que é apropriado se as necessidades da criança são prioritárias. Fecha parênteses. Os pais gradualistas adotam a escola maternal com cautela, algumas vezes com relutância, mas em equilíbrio com o desejo de reaver parte da independência financeira e da autoestima proporcionadas por pertencerem à força de trabalho assalariada. Os gradualistas levam em consideração as necessidades dos filhos e procuram obter uma estrutura familiar amistosa. Significativa e felizmente, os gradualistas constituem um grupo muito maior que os carcereiros, numa proporção aproximada de 8:1. Sem dúvida, às vezes os pais precisam acelerar o gradualismo contra a vontade. Com frequência são forçados a isso por pressões econômicas, assim como pela solidão enfrentada por mães em subúrbios distantes ou em conjuntos habitacionais em que há poucas oportunidades de participação com um universo mais amplo. Além disso, uma vez que se presume que o trabalho fora do lar compete ao pai, os problemas e alegrias referentes à criação dos filhos são deixadas para a mãe. Numa tendência positiva significativa, uma quantidade crescente de casais agora inverte os papéis ou até se alteram no afastamento do trabalho durante um ano, de maneira que os filhos possam ter um pai ou uma mãe amorosos, cuidando deles, ao menos nos 2 primeiros anos de vida. Esses acordos não sexistas parecem funcionar relativamente bem,
mas também requerem flexibilidade do empregador e alguma disposição do homem para romper antigos estereótipos. Além de carcereiros e gradualistas, há ainda um grande grupo de pais, cerca de 60%, cujos filhos não conhecem o interior de um berçário, creche ou escola maternal e vivem em lares alternados da família, o tempo dividido sob os cuidados dos avós, parentes, amigos ou babás, diretamente para a pré-escola e para a escola em tempo integral. Sobre o assunto, é interessante fazer uma comparação entre os países. Na Alemanha e na Itália, o grupo de pais que cuidam dos filhos em casa é grande, cerca de 90%. Na Suécia, cerca de 50%. Nos Estados Unidos, porém, apenas 35%. As variações entre os países indicam os diferentes valores que permeiam cada cultura, mas mesmo levando em consideração essas diferenças, em todos os países desenvolvidos, a quantidade expressiva de pais, em geral mães e em alguns casos, no entanto, pais, desistem de oportunidades de emprego, adiam seus objetivos pessoais e dirigem suas energias ao lar, às crianças e à comunidade, ao menos durante esse curto período da vida, e não fariam nada de outro modo. Quando entrevistados, esses pais invariavelmente afirmam que gostariam que esses papéis fossem reconhecidos e mais valorizados, e também que o eventual retorno ao emprego fosse facilitado por meio de jornada flexível e de treinamento com apoio. Também defendem enfaticamente a licença remunerada, de modo que o serviço valoroso que prestam na criação dos filhos seja recompensado pela comunidade em geral. Essas são as opções entre as quais devem escolher. Sem dúvida, os tempos estão mudando. Nas décadas de 1960 e 1970, muitos de nós lutamos para garantir o direito das mulheres desenvolverem a vida profissional, e essa luta ainda continua. No entanto, também não impede a luta pelo direito dos pais de não ter carreiras profissionais se quiserem, e isso, sem dúvida, será reclamado pelas gerações futuras. Temos direito de ser pais, e as crianças têm o direito de receber o amor em tempo integral. As consequências para a saúde em virtude da distância dos pais. Será que de fato é importante que uma criança esteja próxima de seus pais? Em geral, presumimos que os vínculos entre pais e filhos são fundamentais para um início da vida feliz. Mas por que deve ser assim? Por que não ter filhos criados por pessoas estranhas e remuneradas? Será que nossa fixação à ideia de família, entre aspas, não representa apenas um apego sentimental ao passado? Durante 35 anos foi realizado um estudo com ramificações surpreendentes a respeito dessas questões. Iniciado na década de 1950 com jovens adultos que foram acompanhados até o final da meia-idade. Entrevistas e avaliações médicas detalhadas no início do estudo incluíam questões a respeito de quão próximos os pesquisados sentiam-se em relação à mãe e ao pai. Depois desses anos de acompanhamento, foram acessados os registros médicos da pesquisa e realizadas avaliações e entrevistas extensas. Os resultados foram espantosos. 91% dos que não tiveram um relacionamento próximo com suas mães, conforme as próprias avaliações, desenvolveram doenças graves na meia-idade, o dobro da taxa dos pesquisados que relataram um relacionamento próximo com as mães. Proximidade com o pai ou a ausência dessa relação representou diferenças semelhantes na saúde dos participantes do estudo. Entre as condições de saúde consideradas graves estavam doenças cardíacas, câncer, úlceras, alcoolismo, hipertensão e asma crônica. As consequências danosas à saúde afetaram principalmente os que consideraram que nem o pai nem a mãe haviam cuidado deles quando crianças. 87% deles ficaram doentes na meia-idade, em comparação com apenas 25% dos que acharam que tanto o pai quanto a mãe haviam cuidado deles com afeto. Conforme constatamos a partir de estudos do cérebro e do sistema imunológico, o amor é capaz de beneficiar a saúde, e os efeitos do amor na infância parecem ajudar a manter-se saudável ao longo da vida. O Dr. Norman Anderson, pesquisador que resenhou esses estudos em 2003, foi capaz de encontrar outros 20 estudos semelhantes, envolvendo um total de 55 mil participantes que validaram essas conclusões. Em relação à mensuração da felicidade, uma qualidade muito difícil de ser quantificada, podemos sempre nos basear nesse indicador de resultados,
saúde e mortalidade. Em resumo, a proximidade com um dos pais é um dado importante, bastante significativo, muito tempo depois. O que você prefere? Catherine Hacking, pesquisadora da London School of Economics, Escola de Economia de Londres, atraiu a atenção mundial ao fazer algumas reflexões inéditas sobre a questão que envolve mães e trabalho remunerado. Hacking chegou a uma conclusão bastante esclarecedora a respeito do assunto. Todas as estatísticas sobre cuidados de crianças baseavam-se no que as pessoas estavam fazendo. No entanto, se em vez disso as pesquisas perguntassem às pessoas o que elas prefeririam fazer, a formulação dessa questão revelou um quadro completamente diferente. Até então, em geral, os governos supunham que todas as mães e pais queriam e gostavam de trabalhar. De certa maneira, era uma ideia tão estereotipada quanto o pensamento, na década de 50, de que todas as mães gostavam de ficar em casa assando bolinhos. No momento em que as pessoas foram entrevistadas sobre suas reais preferências, surgiu um quadro bem diferente. Hacking descobriu 3 grupos distintos. Grupo 1. Mulheres centradas no lar. Aquelas que priorizam os filhos e a vida familiar e preferem não realizar trabalho remunerado. No Reino Unido, corresponde a cerca de 20% das mulheres. Grupo 2. Mulheres centradas no trabalho. Aquelas que priorizam a vida profissional, cerca de 20%. Grupo 3. Mulheres adaptativas. Aquelas que combinam o trabalho e a vida familiar, mas consideram o trabalho como algo que se deve ajustar à vida pessoal e não o contrário. Cerca de 60%. De modo convincente, Hacking sustentou que quando são criadas políticas com base nas mulheres centradas no trabalho apenas porque correspondem a certas expectativas feministas, o grupo das mulheres centradas no lar fica em desvantagem, assim como das mulheres adaptativas, que muitas vezes preferiam menos horas de trabalho e outras reformas trabalhistas que possibilitassem a satisfação das necessidades das crianças. Esse fato tinha grandes implicações para o poder público. Por exemplo, o fundo orçamentário massivo destinado a subvencionar berçários, creches e escolas maternais deveria ser melhor empregado no subsídio aos pais que desejassem menor carga horária de trabalho ou simplesmente quisessem ficar em casa para cuidar dos filhos. E poderiam fazer isso de modo mais barato e muito melhor do que os berçários, as creches e as escolas maternais. O estudo de Hacking apresenta base estatística sólida e estimulou discussões, já que proporciona mais opções de escolha e é sem dúvida mais realista. Também trouxe a primeiro plano algumas das tensões reais presentes em nossa vida. Por exemplo, no passado eram os chefes do sexo masculino que não entendiam as necessidades das funcionárias do sexo feminino. O pessoal com quem trabalhei recentemente em uma grande universidade me contou uma história lamentável. As professoras esperaram ansiosamente a nomeação de uma mulher para a vice-reitoria, alguém que entenderia as necessidades referentes à licença maternidade, permissão para cuidar de filhos doentes e jornadas flexíveis de trabalho. No entanto, a mulher que assumiu o cargo era muito mais inflexível e desumana do que seu predecessor do sexo masculino. A situação das professoras retrocedeu e 20 anos de conquistas graduais foram eliminadas em apenas um ano. Diversas revistas e artigos da imprensa relataram as guerras das mamães, destacando a violenta linha divisória existente entre as mães que permanecem em casa e as mães que trabalham fora. É provável que ambos os grupos invejem secretamente algumas das opções desfrutadas pelo outro. O estudo de Hacking sugere que muitos de nós apreciaríamos os benefícios de um retorno adequado ao trabalho, mas não à custas dos nossos filhos. Não parece tão difícil para os empregadores e para o governo satisfazer essa demanda bastante razoável. Se também for considerada a possibilidade de que os genitores exerçam seu papel nos primeiros anos, então o problema poderá ser superado. O casal que pretende constituir uma família ou que acabou de ter um filho vive um momento importante que merece profunda reflexão. Cada família deve fazer uma avaliação honesta dos custos e benefícios, de modo a escolher o melhor caminho possível. Os pais, há algum tempo, muitas vezes se iludiam para se tranquilizar, como se a paternidade ou maternidade suavizasse o choque. Mas hoje somos mais educados, mais críticos e mais conectados do que nunca. Felizmente, as respostas agora estão emergindo para responder às nossas preocupações.
Nos capítulos a seguir, vamos considerar tudo isso em detalhes. A grande questão que envolve a escolha entre encarcerar, agir gradualmente ou ficar em casa é a seguinte: o que é melhor do ponto de vista da criança? Uma mulher que faz perguntas difíceis. O cenário é uma grande conferência nacional de advogados em Sydney, na Austrália, e o tema é popular: a conciliação entre maternidade e carreira profissional. Todas as conferencistas têm a mesma opinião. Ainda há muito trabalho a ser feito para a discriminação ser vencida. Não é nada fácil ter uma carreira profissional e ser mãe ao mesmo tempo. A mediadora, ao agradecer às conferencistas da manhã, acrescenta sua própria exortação: não deixem ninguém lhes dizer que vocês não devem trabalhar. Então, inesperadamente, uma mão é erguida na plateia. Todas viram a cabeça para observar uma mulher jovem, alta e com óculos pegar o microfone. Nunca ninguém me falou para não trabalhar, ela afirma, com a voz nítida e grave. Atualmente, toda a pressão que sofremos relaciona-se com trabalhar em tempo integral e ter uma vida profissional de sucesso. Ela faz uma pausa para permitir que suas palavras fossem absorvidas. O que ninguém fala é sobre a necessidade de termos tempo para cuidar de nossos filhos. Essa mensagem as mulheres jovens nunca escutam hoje em dia. Um silêncio pesado tomou conta do auditório. A mulher é Kathleen Sherry, de mais ou menos 35 anos, professora de direito com uma carreira profissional bem-sucedida. Sherry é uma mulher incomum em sua profissão, pois com 3 filhos pequenos, reduziu sua jornada de trabalho em 2/3, incluindo o afastamento total do ofício durante alguns anos. Na Austrália, ela é porta-voz de uma mudança de geração no feminismo. Até o momento da conferência já havia aparecido em diversas reportagens da mídia e havia escrito diversos artigos. Ela está dizendo em alto e bom som: e as crianças? Sherry passara sozinha por uma experiência de conversão. No momento em que se preparava para constituir uma família, procurou advogados de mais idade, as quais sabia que conciliavam família e trabalho em tempo integral. Imaginava que poderia encontrar exemplos a ser seguidos e conselheiras para lhe mostrar como se fazia isso. Em vez disso, levou um grande susto. Quando as mulheres abriram-se para ela, a vida delas parecia um pesadelo. Contaram histórias a respeito de bebês de semanas postos em berçários, das lutas contra a exaustão, do fracasso na obtenção de habilidades maternas, dos problemas de amamentação, da sensação de infelicidade e conflito. As mais velhas falaram a respeito de casamentos destruídos e de filhos adolescentes com problemas graves. Algumas fizeram o máximo possível para tirar uma lição positiva da situação, mas outras estavam literalmente destroçadas. De acordo com Sherry, nenhuma mulher com quem conversei me deu a sensação de estar feliz com a sua vida. O projeto que Sherry procurava, a conciliação feliz entre família e trabalho em tempo integral, não existia, ao menos no universo da advocacia. Havia mais. Como defensora de direitos, muitas vezes defendendo crianças nos tribunais, Sherry percebeu uma contradição. O mandamento sagrado na década de 1990, ou seja, o direito da mulher de fazer o que quisesse, era uma falácia lógica. As necessidades de cada pessoa da família e da comunidade também tinham de ser consideradas e equilibradas umas com as outras. Ela declarou a um entrevistador: "Ninguém tem o direito absoluto a uma carreira profissional. Nem homens, nem mulheres. Se você decide ter um filho, sua principal responsabilidade é cuidar dele de maneira adequada. E se isso afeta sua carreira, paciência. Mas ninguém quer reconhecer essa realidade. Há muito mais do que uma grande dose de hipocrisia quando homens passam muitas horas no trabalho e pouco tempo com seus filhos e são considerados pais imperfeitos, e, no entanto, as mulheres que fazem o mesmo são consideradas supermães." Sherry também é severa em relação aos homens. O cuidado de crianças por estranhos possibilita que os homens evitem assumir responsabilidades em relação aos filhos. As mulheres têm de pagar os terceiros para cuidar dos filhos, pois os homens não estão dispostos a renunciar às suas horas de trabalho para assumir sua parte nesses cuidados.
Quando as mulheres voltam ao emprego, os homens é que deveriam alterar sua vida de acordo com a nova situação, não as crianças. Caitlin Sherry é um tipo matizado de feminista que também considera que as crianças têm direitos. Sabe que há muitas coisas na vida que o dinheiro não pode comprar. Além disso, acredita firmemente que o papel dos governos é prover apoio adequado às mulheres mais vulneráveis, em especial às mães solteiras, que necessitam de apoio financeiro para criar os filhos de maneira adequada. Não considera justo que as mulheres mais pobres sejam forçadas a procurar emprego à custa da criação dos filhos. Como Sherry assinala, na maioria dos países, a lei exige que um berçário ou uma creche tenha um funcionário para cada 5 bebês. É como uma mãe que cuida sozinha de quíntuplos. Um bebê acorda e precisa ser alimentado, outro está chorando, precisando de carinho, mas tem de esperar. Todos precisam esperar sua vez por carinho, afeto, afagos, todas as coisas de que os recém-nascidos precisam. Nas maternidades, não se recomenda mais colocá-los em fila no berçário, com algumas enfermeiras cuidando deles. Isso é considerado terrível. As mães são persuadidas com veemência a cuidar de seus bebês 24 horas por dia. No entanto, 6 semanas mais tarde, não há problema de pôr 10 crianças num berçário com apenas 2 funcionários cuidando deles. Não faz sentido. Em poucas palavras, as estatísticas a respeito do uso de berçários, creches e escolas maternais são enganadoras, a menos que analisadas de modo apropriado. Os pais carcereiros que põem seus bebês diretamente sob o cuidado de profissionais em tempo integral correspondem a menos do que 5% dos pais no Reino Unido. Os pais gradualistas, que gradualmente utilizam algum cuidado de profissionais, muitas vezes sem recorrer a esse serviço antes dos filhos terem 3 anos e frequentemente em tempo parcial, correspondem a cerca de 35% dos pais. Os pais que não utilizam os cuidados de profissionais dedicando-se a eles mesmos à tarefa, com a ajuda ocasional de avós e amigos, correspondem a 60% do total. Catherine Hackney acredita que as políticas governamentais devem satisfazer as necessidades dos pais adaptativos e dos que permanecem em casa, embora no momento apenas atendam os 20% de pais centrados no trabalho. Ela está certa. Se você está gostando dos áudios e vídeos deste canal, curta, compartilhe, inscreva-se. Obrigada e até a próxima.